Olá, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com você. E o nosso assunto é a mediunidade. Quanta gente tem sofrido pra caramba sem saber que na realidade o que está acontecendo é que ela está com uma mediunidade desequilibrada. Então tem muita gente aí passando por enfermidades que não consegue se libertar delas, que toma uma série de medicações, né? E não consegue resolver o seu problema. E também está com problemas psicológicos, né, emocionais. Muita gente que está com problemas nos relacionamentos familiares, amorosos, condições ruins de trabalho, com falta de prosperidade. E mal sabe essa pessoa que o que está causando esse problema, no fundo, é a sua mediunidade. Apesar de a gente não ter ainda a comprovação da mediunidade na ciência, ela também ainda não conseguiu dizer que a mediunidade é uma farsa, tá? E aqui eu quero trazer para você alguns preceitos sobre a mediunidade, né, em que a gente vai despertar a consciência com a ciência, né? Ou seja, a gente vai unir o racional e o emocional, a gente vai trazer a razão, a gente vai trazer fundamentação para você compreender o que está acontecendo na sua vida que não está legal, não está andando do jeito que você gostaria. Eu posso dizer a você que seus problemas sempre são, primeiramente, de fundo, subjetivo. E essa subjetividade, ela tem relação com a sua mediunidade, tá? Digamos que a subjetividade, ela diz respeito a tudo aquilo que a gente não pode tocar, materializar, né? Mesmo sabendo que essa subjetividade, ela se torna expressada, né? Ela se expressa na vida física. Então, são os seus relacionamentos difíceis, seja familiar, seja amoroso, são os seus problemas de saúde e a sua falta de prosperidade, como já foi dito. Então, não perca esta oportunidade de compreender por que você está passando por tudo isso, o que está acontecendo e como é que você pode trazer consciência, né? De onde você veio, para onde você vai, quem é você, dentro desse contexto holístico, desse contexto transpessoal, que é um convite da grande família universal para todos nós. Está na hora da gente crescer espiritualmente. A gente está aqui no planeta Terra para evoluir. E está mais do que na hora da gente fazer esse progresso, né? Nós estamos vivendo uma fase de transição planetária. E nessa fase de transição, nós vamos ter um rompimento, uma separação do joio e do trigo, né? Digamos que o joio é todo aquele que não conseguiu acompanhar a evolução. Então ele vai ter que ser retirado deste mundo de regeneração. Já o trigo, espero que sejamos todos nós, que estamos dispostos e que estamos trabalhando no sentido do aprendizado, da evolução, né? E você pode se perguntar, mas espera aí, esse joio, você está dizendo que tem pessoas que não são merecedoras? Não, tem, eu estou dizendo, não são merecedoras. Por que não são merecedoras? Basta você olhar ao seu entorno e perceber que elas não estão prontas para este aprendizado. Agora, se você está pronto, se você está pronta para esse aprendizado, vamos lá, ele vai começar aqui e agora. E aí, hoje nós vamos começar o aprendizado sobre a mediunidade, falando sobre o que é a mediunidade. O que é a mediunidade? Você sabe o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é, podemos dizer, um sexto sentido. Como que ela acontece? Esse sexto sentido é uma percepção extrasensorial
que se faz presente através dos nossos sentidos físicos, né? Então, toda a forma de perceber, de sentir o mundo mais sutil que é interpretado pelos nossos sentidos vulgares. Então, nós precisamos sim do corpo físico para perceber esse sexto sentido. E ele é percebido através dos outros sentidos. Então, você pode sentir um arrepio, você pode escutar alguma coisa, né? Ter uma sensação de estar escutando alguém falando no seu ouvido. Você pode ver, mas não é com esses olhos, tá? A gente vê com essa região aqui, né? E você pode se comunicar, né? Que são os médiuns de psicografia, em que o espírito se aproxima e se comunica através da fala do médium. E então você utiliza todos os seus sentidos. E também tem o sentido da materialização, né? A gente pode chamar também de mediunidade, que é a mediunidade de cura, em que você traz a energia sutil e consegue transformar essa energia, esse ectoplasma, como chamam os espíritas, em energia de cura, em que você vai ali no local onde a pessoa está com problema e você movimenta essa energia, traz energia nova, tira a energia que está ruim, né? Veja que interessante que é mais ou menos assim um transplante energético que acontece nas cirurgias espirituais. E alguns médiuns têm mais facilidade de transmutar ectoplasma, né? De lidar com o ectoplasma. São médiuns que têm facilidade de captar esse ectoplasma e passar esse ectoplasma e transferir essa energia saudável para um corpo energético doente, o corpo de um paciente. E aí nós temos uma série de trabalhos energéticos, desde o reiki, né, que é reiki, é exatamente isso, a manipulação de energia, que é energia. Então, a pessoa, ela se transforma num canal de energia. Então, vem a energia pura que ela entrega àquele que está recebendo reiki. E os médiuns fazem isso, os médiuns de cura, né? E tantas outras práticas mais holísticas. Então, a mediunidade é essa capacitação. Todos nós somos médiuns, tá? Todos nós temos essa capacidade, mas nós precisamos desenvolvê-las, né? Nós precisamos aprender como lidar com elas. E aí entra a questão das variadas categorias mediúnicas, né? Em que estágio cada um de nós está no contexto mediúnico, e isso é muito particular. Algumas pessoas têm uma mediunidade de cura, outras pessoas têm uma mediunidade de psicofonia, algumas pessoas nem sabem que têm mediunidade, não sentem coisa alguma, né? São com os chakras fechados. Então isso é muito particular. Cada pessoa está num determinado grau de mediunidade, mas nós podemos trazer 3 categorias principais de médiuns, que são o médium natural, o médium ostensivo, de prova, e o médium, que é uma mediunidade de fundo, médium de fundo. Então vamos explicar aqui esses 3 tipos de mediunidade, essas 3 categorias. O médium natural é cada um de nós, que vai evoluindo como espíritos, né, e vai evoluindo a sua mediunidade, porque a mediunidade é algo intrínseco, que à medida que a gente evolui como espírito, a gente traz ela com mais intensidade também, mais evoluída, mais desenvolvida. Então essa é uma mediunidade natural. E aí nós temos o médium de prova. O médium de prova é aquele médium ostensivo que sofre inicialmente com a sua mediunidade, porque sente, porque escuta, porque vê, porque passa mal, não é? E por que tem tudo isso? Porque nasceu com essa mediunidade diferenciada, com essa descompensação vibracional que o deixa mais aberto às sensações desse mundo subjetivo, né, dessas energias, e ele
obrigatoriamente vai ter que lidar com isso, vai ter que trabalhar essa mediunidade, por isso que sofre tanto e por isso que a gente fala, são médios ostensivos que precisam trabalhar. E por que precisam trabalhar? Não importa se vai ser no espiritismo ou em outro lugar, precisa trabalhar essa mediunidade porque não tem como fugir dela, então você precisa equilibrá-la, porque ficar como joguete de tantas energias ao redor, ninguém quer saber, né? Esse é o meu caso. Eu sou médium ostensiva e sofri muito com a minha mediunidade até equilibrá-la, né? Até compreendê-la. Ah, não sofro mais? Não posso dizer que eu não sofro, mas hoje eu já compreendo o que acontece comigo, né? Como lidar com tudo isso, né? Como transmutar, como transformar, como fazer dessa mediunidade algo benéfico para mim e para o próximo, tá? Para quem está no meu entorno. Então, nós falamos da natural, né? Mediunidade natural, mediunidade ostensiva, e agora nós vamos falar sobre a mediunidade de fundo. O que é essa mediunidade de fundo? É uma mediunidade temporária. Por que temporária? Porque a pessoa, ela sofre assédios espirituais, de espíritos desencarnados, e esse assédio, o que que faz? Dá embaraça o campo energético dela, né? Dá um problema no campo energético e ela fica meio que médium, ela se torna um médium, porque ela começa, é tão forte essa obsessão que ela começa a sentir as coisas, né, que são trazidas desse espírito, né? Ela se abre, pode chegar até uma simbiose, né, em que ela começa a falar coisas que ela nem sabe o que ela está falando, mas tudo isso por quê? Porque ela está sofrendo de uma obsessão grave, então ela está sofrendo de uma mediunidade de fundo. Cessada essa influência maléfica, negativa, ela vai ter o seu campo de energia reestruturado, né, diferente do médium ostensivo que nasce com essa parafisiologia e vai passar a sua vida inteira trabalhando com essa parafisiologia, certo? E aí, quais são os sintomas de mediunidade? Quais são os sintomas de mediunidade? Existem vários sintomas, tá? Para você compreender melhor, porque a gente pode aqui citar vários sintomas. Primeiro você precisa entender quem é você, qual o seu estado mental, emocional e físico nesse exato momento. Para isso nós usamos as práticas de meditação. E aí você vai perceber aquilo que não é seu, que vem de fora. Porque o médium, que todos nós somos, nós recebemos as influências externas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim como você recebe as influências do mundo físico, você recebe as influências do mundo de energia. E essas influências afetam mais ou menos cada pessoa, dependendo do quê? Da sua mediunidade, né? Da sua sintonia vibratória, da sua evolução espiritual. Não, porque mediunidade e energia, tudo é sintonia vibratória, né? Quando a gente fala de energia. Então você se sintoniza, você tem, olha, um exemplo bom, é um rádiozinho daquele antigo que você vira, né, o botãozinho lá e escolhe o que você quer escutar. Ou o digital que você escolhe a sua estação, né? Eu quero escutar essa estação de rádio, essa música, eu quero escutar esse podcast. Então você se sintoniza com isso. Eu quero escutar essa música, eu quero escutar uma música clássica, eu quero escutar um rock. Você se sintoniza com essa vibração. Então a mediunidade é isso, é sintonia vibracional. E é importante que você entenda. Muitas vezes a gente não sabe que tudo que a gente está passando é por causa da mediunidade. Porque o mundo real, o mundo mais real, a realidade maior, não é essa aqui, é a realidade espiritual. Então, tudo aquilo que a gente passa nessa realidade espiritual, que chamam de subjetiva, é ela que influencia em tudo que nós estamos vivendo agora. Então, a primazia do que nós estamos vivendo nessa realidade, ela se projeta desse mundo mediúnico, espiritual,
e se expressa nesse mundo físico. Por isso, atenção, atenção a tudo que acontece com você. Então, sintomas de mudanças de humor muito repentinas, né? Aí também a gente tem que entender que a mulher, quando está em tensão pré-menstrual, né, está em TPM, ela fica mais, olha só, gente, ela fica mais aberta, mais propícia a receber as influências. Você sabe por que isso? Então, aí o corpo físico, a parafisiologia do corpo físico e a fisiologia do corpo feminino faz com que ela fique mais aberta às influências, ao seu emocional, né? O seu emocional fica meio que abalado. Então, existe uma série de liberação de hormônios, etc., que favorecem essa sensibilidade, e muitas vezes para o negativo, né, gente? Então, e tudo influencia, tá? Alimentação, atividade física. Aí você vai falar assim, não, então é tudo físico. Não, não é. É que através da atividade física, através da alimentação, através da sintonia vibratória, a gente consegue dar conta dessa abertura energética que toda mulher sofre. Por que toda mulher sofre disso? Porque a mulher, em sua fisiologia, em sua anatomia, ela tem a capacidade de gerar outro ser, né? Então ela tem o seu útero e ela gera vida. Então você imagina, ela incorpora um outro espírito no seu corpo, no seu útero. Veja só, ela tem essa condição. Então ela fica mesmo mais, a gente, né? Nós mulheres ficamos mais abertas, mais sensíveis, nós sofremos muito mais as influências da lua, por exemplo, do que os homens, por essa anatomia feminina, tá? Então, quando dizem que as mulheres são diferentes dos homens, vocês precisam entender que são, isso é biologia, né? Não dá para a gente dizer homens e mulheres são iguais. Nesse sentido, não são. Emocionalmente, não são. O homem, o espírito que incorpora, né, a biologia masculina, é afetado pelo mundo de uma forma diferente da mulher, é afetado pelas energias mediúnicas de uma forma normalmente diferente, tá? Eu estou falando no que se relaciona à mediunidade mais natural, tá? Mas são diferentes, não dá para a gente querer igualar. Então, no mundo mediúnico, não tem como dizer que homens e mulheres são iguais, não são não, tá? Nós somos afetados de formas diferentes, tá bom? E por hoje é isso, continuamos numa próxima oportunidade. Se você gosta desse conteúdo, eu peço a você que já se inscreva no canal, que acompanhe os vídeos e vou pedir para você fazer um comentário. Escreve aí. Eu sou médium. Não tenha dúvida disso, você é médium. Até a próxima. Namastê.